Tudo jóia, pessoal? Então, beleza, vamos continuar aqui o nosso curso de Wolfram Alpha. O que a gente tinha falado na aula anterior? A gente tinha falado, estamos falando sobre geometria analítica, né? A gente tinha falado sobre vetores, ângulo entre vetores, produto escalar, produto vetorial, né? Produto misto, equações de paramétricas e cartesianas de reta no espaço e no plano. E aí nós íamos entrar agora, nós vamos entrar agora na parte de cônicas, né? Então, para não ficar, para dar uma refrescada na nossa memória, né, sobre cônicas, eu não vou escrever definição, isso aqui não vai ser uma aula ordinária, né, uma aula sobre cônicas, né, mas só para a gente não passar por cima atropelando, eu vou relembrar aqui a ideia de cônica, né, sem escrever definição nem nada, eu vou comentar, e vou mostrar também uma simulação das cônicas para a gente ver a relação entre elas, como é que a gente consegue unificar essa definição de cônicas através do conceito de excentricidade, que nós vamos ver também, né, nos exercícios, né, nós vamos pegar exercícios do livro de geometria analítica para resolver no Wolfram Alpha e ele vai estar pedindo lá a excentricidade e tal. Então vamos ver aqui. Eu vou começar com quem que é essa daqui? Essa daqui é a elipse, né? Geralmente quando a gente está lecionando isso em sala de aula, você escreve a definição, a elipse é isso aqui, e a partir da definição a gente vai construindo, né? Aqui, como não é uma aula oficial, então eu já vou pegar ela construída e comentar, tirar dela a definição, vou fazer o caminho inverso aqui, né? Então, o que a gente consegue ver aqui? Que isso aqui é uma elipse, ok? E deixa eu pegar aqui para eu conseguir escrever aqui. Isso aqui aí, agora eu consigo escrever aqui. Então, vou colocar de verde aqui. Esses dois pontos aqui são os focos, né? F1 e F2. Esses dois pontos aqui são os focos da minha elipse, e esse outro ponto aqui que está passeando é um ponto da elipse, né? E como é que nós construímos uma elipse? Deixa eu pausar aqui imagine o seguinte, nós temos esses dois pontos e aí nós pegamos um barbante, né, e nós ficamos, por exemplo, aqui, duas estacas, né, e a gente pega um barbante que seja maior do que a distância entre esses dois pontos. Nesse caso aqui, eu vou pegar um barbante que tenha exatamente esse tamanho aqui, ó, que vai daqui até aqui, né, então daqui até aqui. Então o que eu vou fazer com esse barbante, né? Eu pego essa ponta, amarro aqui, pego essa outra ponta, amarro aqui, o que vai acontecer com o barbante? Ele vai ficar bambo, né? Então eu vou pegar esse barbante e vou esticar até ele ficar esticado, né? Então ele vai ficar amarrado aqui e esticado. Uma vez que eu estiquei, esticado eu vou passear em torno desses dois pontos aqui de forma que ele esteja esticado, né? E o caminho que eu gerar vai ser uma elipse, né? Então, por definição, né, uma elipse ela é uma cônica, de modo que um ponto dela satisfaz a seguinte propriedade: a distância desse ponto a um dos focos, somado com a distância desse ponto ao outro foco, é sempre constante. Então, a soma dessas distâncias aqui é constante. Se eu andar com o ponto, né, por exemplo, e pausa aqui, essa soma aqui é a mesma da anterior. Então essa é a ideia. Inclusive,
o planeta Terra ele gira em torno do Sol exatamente numa órbita elíptica, né? É a translação dele, né? Então o Sol ele fica num dos focos e o planeta Terra vai girando, né? Quando ele está mais próximo do Sol, fica no verão, e quando ele está mais longe do Sol, que vai estar num desses focos, ele está no inverno. Beleza, então essa é a ideia de elipse. A gente vai guardar essa ideia de elipse, que qualquer ponto dela, a soma da distância até os focos é sempre constante. E nós vamos definir as outras aqui, vou mostrar as outras, e aí a gente vai pegar uma unificação disso. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia aqui das outras aqui, deixa eu ver essa daqui. Vou falar aqui sobre essa daqui, a hipérbole. Então, na hipérbole, deixa eu soltar aqui o que está acontecendo Note que nós temos dois pontos aqui que estão fixos, ok? Dois pontos pretos aqui que estão fixos. Esses pontos também são os focos agora da hipérbole. E nós temos um ponto aqui que ele está variando, né? Esse ponto aqui ele pertence à hipérbole. E esses dois pontos rosas aqui são os vértices da hipérbole. A hipérbole ela tem dois ramos, né? Deixa eu pausar aqui para a gente pegar aqui aqui. No caso da hipérbole, o que está acontecendo? Aqui, aparecem esses focos aqui. No caso da hipérbole, esse ponto aqui, eu digo que ele está na hipérbole, esse ponto P aqui, ele está na hipérbole se ocorrer o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para um certo valor, né, para a gente construir a hipérbole. Primeiro também, novamente, a gente tem que pegar dois pontos, né, e aí dessa vez nós temos que pegar uma distância fixa que é menor do que a distância entre esses dois pontos. Lá na elipse eu pegava os dois pontos e pegava um tamanho maior, um barbante que era maior. Aqui na hipérbole primeiro vou marcar os dois pontos e aí eu vou pegar um tamanho, eu vou fixar um tamanho que é menor do que essa distância. Coincidentemente esse tamanho vai ser exatamente esse tamanho aqui. Eu já tô pegando a hipérbole pronta. Mas quando a gente está lecionando isso, a gente pega a definição da hipérbole, a gente constrói e no final a gente chega que o tamanho lá seria esse aqui. Mas beleza, então estou pegando esses dois pontos e esse tamanho fixo. Esse ponto P está na hipérbole se, somente se, acontecer o seguinte. Dado esse ponto P, eu consigo calcular a distância... Vou pegar aqui de outra cor aqui, de vermelho. Eu consigo calcular a distância dele até cada um dos focos. Então eu calculo essa distância dele até um dos focos, calculo a distância dele até o outro foco, e pego a diferença dessas distâncias, né? Se eu centrar um compasso aqui e arrastar para cá, né? O que vai acontecer com... Vamos supor que eu passo o compasso aqui, né? Então, essa parte aqui que sobrou é exatamente esse número fixo. E isso acontece para qualquer ponto da hipérbole, né? Se eu pegar um ponto nessa ponta aqui, ó, bem mais para baixo, sempre vai ter uma distância maior a um dos focos, vai ter uma distância menor a um dos focos. O moral da história é que a diferença dessa distância sempre será o mesmo número, o mesmo valor, que coincidente vai ser esse valor daqui, ou esse tamanho. Então é assim que a gente define a hipérbole. Então, novamente, lá na elipse eu fixo dois pontos, pego um valor maior, amarro e faço a volta. Aqui na hipérbole eu fixo dois pontos, pego um valor menor. Agora eu não amarro e faço volta nenhuma. Não, simplesmente eu vou ter que procurar um ponto ali, calcular as distâncias
essa distância. A diferença deu aquele número fixo? Deu, então está na hipérbole. Não deu, então não está na hipérbole. E acontece que a hipérbole acaba tendo esse formato, ok? Novamente, eu não estou dando uma aula, né, categórica, devagarzinho, então só estou explicando porque o nosso objetivo é trabalhar no Wolfram Alpha, ok? Então, para o terceiro caso aqui é a parábola, tá aqui. Então, na parábola, o que está acontecendo aqui na parábola? Nós temos novamente, agora nós temos um ponto fixo, lá na elipse e na hipérbole nós tínhamos 2 pontos fixos, agora nós temos um ponto fixo, que está aqui, né? E esses outros 2 pontos aqui que estão andando, né? Esses 2 pontos aqui, eles estão variando, mas esse ponto aqui, ó, onde está escrito 90 graus, não sei se vocês conseguem ver ele aqui, se está pequeno ou não, mas esse ponto aqui, ele não está na parábola, ok? A parábola é formada por essa curva amarela aqui. E aí a questão é, essa reta aqui, né, nós chamamos essa reta aqui é a minha reta diretriz. Vou com 2 pontos aqui, mas tá tranquilo. Diretriz. Ok, senão eu vou ter que apagar esse negócio aqui bem pequenininho. Vamos ver aqui se eu consigo. Consegui. Então essa daqui é a reta diretriz e esse daqui é o foco. Ok, então agora eu vou ter um foco e uma reta para conseguir definir uma parábola. Lá nas outras duas eu tinha 2 focos e um certo tamanho. Aqui eu preciso de um foco e uma reta. O nome dessa reta é diretriz e eu vou pausar aqui para a gente ver o que acontece com ela. O que ela tem a ver com a história. Ele pausou muito ortogonal, deixa eu pegar um pouquinho aí, por exemplo. Esse ponto aqui, esse ponto P aqui, ele vai estar na parábola se e somente se a distância dele até esse ponto fixo, que eu chamo de foco, for igual à distância dele até essa reta aqui, né? E como que eu calculo a distância desse ponto até uma reta? Porque alguém poderia muito bem sair andando daqui e parar na reta aqui, né? Mas o fato é que essa daqui não é a menor distância entre esse ponto e essa reta, né? Entre esse ponto e a reta, a menor distância é essa, então a gente pega a menor distância. Ou seja, a distância desse ponto até essa reta é simplesmente eu sair e encontrar a reta de modo a formar um ângulo de 90 graus. Por isso que esse ângulo aqui, tá? Por isso que eu coloquei aqui que era 90 graus. Deixa eu apagar um pouco aqui para diminuir aqui. Não apagar não, tio. Aqui. Então essa distância aqui tem que ser igual a essa distância. E é assim que a gente define a parábola, né? A parábola, dado uma reta e um ponto, a parábola é o conjunto de pontos do plano, cuja distância até aquele ponto fixo e a reta é sempre a mesma. Então, se eu pegar um compasso aqui, centrar aqui e girar, né, ele vai sair daqui e vai encaixar aqui certinho. Então, essa é a definição da parábola. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Então, novamente, lá na elipse, 2 pontos e um tamanho. Na hipérbole tem 2 pontos e um outro tamanho. Na parábola, 1 ponto e uma reta. Agora nós vamos unificar essas definições.